Já existe data e horário definido para a realização dessa segunda etapa? Com certeza, já está definido, né, e já foi publicado em Diário Oficial a convocação para os candidatos aprovados nessa primeira etapa. A segunda etapa ocorrerá nas instalações do SENAC AP, que fica localizado na Avenida Henrique Galúcio, número 1999, no bairro Santa Rita. As provas serão no dia 22, 23 e 24 agora de março, no horário de 8 às 14 horas. Sendo que no dia 22, na sexta-feira, nós teremos a prova de Direito Penal e Processual Penal. No dia 23, no sábado, nós teremos a prova de Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Comercial. E, finalmente, no dia 24, no domingo, nós teremos a última prova, que será de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Eleitoral. Sempre das 8 às 14 horas. Muito obrigado pelas suas informações. Conversamos com o Dr. Cléser Paiva a respeito do concurso para juízes substitutos promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Policiais militares que trabalham no município de Santana estão solicitando ao comando da Polícia Militar que reveja as escalas de trabalho da categoria. Segundo eles, os policiais não estão tendo garantida a folga mínima de 12 horas para descanso. Eles pedem que o Coronel Valci, comandante da PM, interceda por eles junto ao Coronel Sena, do 4º Batalhão. Empresários recebem cartas de crédito do programa Brasil Empreendedor. Aconteceu no Centro de Exposição do Sebrae a solenidade de entrega das cartas de créditos aprovadas pelo comitê composto pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Funproger e Sebrae. O programa Brasil Empreendedor foi criado para investir em planos de negócios do programa de crédito orientado para novos empreendedores. O objetivo do projeto Brasil Empreendedor é viabilizar o surgimento de empreendimentos, tendo em vista a geração de renda e postos de trabalho. Com este projeto, o empreendedor tem acesso a créditos para começar seus investimentos sem passar pela burocracia da legislação que trata do crédito e exigências de garantias. No estado do Amapá, 112 cartas consultas foram confirmadas, 33 aprovadas e, finalmente, 26 planos estão sendo contemplados. O projeto em si ele não foi concebido em função do projeto de cunho. Mas, na realidade, até parece que foi direcionado para isso, justamente porque a nossa intenção é trabalhar prioritariamente com empresas que estejam nascendo, que estejam entrando no mercado. A rede das associações das escolas Famílias do Amapá realiza nesta sexta-feira, dia 22, o 2º seminário das escolas famílias. Na ocasião, será apresentado o relatório técnico-pedagógico às entidades parceiras, uma espécie de prestação de contas das atividades da RAIFAP. O evento inicia a partir das 9 horas da manhã. Enfermeiros vão escolher nova diretoria do Conselho da Classe. Ricardo Medeiros. O Conselho Regional de Enfermagem, COREM, informa que já está aberto o processo eleitoral de enfermagem. Nós vamos conversar aqui com o presidente Carlos Rinaldo. Presidente, como é que funciona esse processo eleitoral? Bom, na realidade, se iniciou com nós enviamos o edital para o Diário Oficial do Estado. Deve ser divulgado em 24, 48, 72 horas. A partir dessa divulgação do Diário Oficial, os interessados têm 10 dias apenas para inscrição de chapas. Essas chapas são compostas por 6 pessoas de nível superior e 4 de nível médio. Elas são inscritas distintamente. Então são 10 conselheiros. Então, no caso, quem é que pode participar desse processo eleitoral? Votando qualquer pessoa inscrita de forma definitiva no Conselho, que tenha inscrição definitiva e que esteja em dia ou negociado a sua dívida, se tiver alguma dívida no Conselho, negociado. Como candidato, apenas aqueles que preencherem os pré-requisitos constantes no Código Eleitoral, entre outros, está em dia com o Conselho, com a Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, não ter nenhum processo na Justiça Federal, enfim, existem alguns pré-requisitos estabelecidos no Código Eleitoral do Conselho. E no caso, já existe uma data já definida para acontecer o processo eleitoral? Sim, no edital consta dia 3 de agosto. No caso, seria dia 3 de agosto, o processo eleitoral. Exatamente. Culmina dia 3 de agosto com o dia da votação, seria 3 de agosto, que é um sábado, onde as pessoas têm mais liberdade para se locomover, ou não tem, as escalas estão diminuídas, então as pessoas têm mais facilidade para vir ao Conselho votar. A inscrição de chapa é exatamente aqui no Conselho de Enfermagem, de 8 às 12 e 14 às 18 horas.
Tá, muito obrigado pelas suas informações. Conversamos com o presidente do Conselho de Enfermagem, Carlos Rinaldo, a respeito do processo eleitoral. Veja a seguir: tumulto durante manifestação em frente ao antigo IESA e o balanço do feriado no Hospital de Emergências. Em instantes. Será hoje à noite, a partir das 19 horas, o lançamento da campanha contra o exercício ilegal da profissão de cirurgião dentista. Como convidados estarão presentes alguns membros do Conselho Federal de Odontologia. A campanha contra o exercício ilegal da profissão tem o apoio das organizações José Alcolumbre. Manifestação encabeçada por estudantes e professores marca a inauguração do Centro de Referência do PDSA. Faixas, cartazes e apitos. Frases de protesto pedindo anulação do concurso público. A polícia impediu a passagem dos manifestantes. O policiamento foi reforçado e a rua interditada por motocicletas e viaturas da PM. A ordem era impedir que a manifestação chegasse até a frente da escola. Depois de muita conversa, eles conseguiram a liberação para passar, mas sem o carro de som. A marcha prossegue até a esquina do antigo instituto. A PM faz mais um cordão de isolamento. Começa a confusão. Eu quero protestar! Deixa eu passar! Eu quero protestar! Deixa eu passar! Eu quero protestar! Alguns manifestantes não aceitam ser barrados. Os policiais revidam. O manifestante é preso e levado algemado em uma viatura. O Sindicato dos Professores, PSTU, Sintel e outras entidades que participaram da manifestação vão oferecer denúncia ao Ministério Público contra os policiais que teriam protagonizado agressões contra manifestantes. As entidades devem divulgar ainda esta semana uma nota de repúdio contra a Polícia Militar. Enquanto do lado de fora os professores e alunos faziam manifestação, o governador do estado comentou sobre o propósito do Centro de Referência. O CRDS ele vai produzir conhecimentos a partir das possibilidades do desenvolvimento do nosso estado. Um exemplo claro, concreto, que está na vida de todos nós, faz parte do nosso hábito alimentar, da cultura alimentar do povo do Amapá, é tomar o açaí. O açaí é colhido do cacho hoje da mesma forma que era colhida 200 anos atrás. Não foi agregado tecnologia a essa atividade porque ela não interessa aos grandes grupos financeiros, ela não interessa a região do centro-sul brasileiro que tem o domínio da decisão política. Ela interessa ao povo da Amazônia e o açaí aqui promove um grande número de empregos e movimenta uma grande quantidade de dinheiro. Agora, com o Centro de Referência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável,
todas essas possibilidades de produção local terão conhecimento técnico e tecnológico desenvolvido, oportunizando a geração de atividade econômica, de novos empregos, de novas ocupações e, sobretudo, de recuperação da nossa identidade e de orgulho de ser do Amapá. E vamos saber agora como foi o feriado no Hospital de Emergências. Nesses últimos 5 dias, 32 pessoas deram entrada aqui no pronto-socorro. Elas foram vítimas de atropelamento, queimadura, armas de fogo e também de esfaqueadas, né? 7 pessoas foram atendidas vítimas de lesão corporal neste feriado, dia de São José. O caso mais grave foi uma briga de gangues no Curiaú, onde várias pessoas saíram feridas. Nós vamos saber aqui de algum caso aqui. O que é que houve com você, meu amigo? Tá na Baixada do Buritizal, aconteceu. Eu ia saindo de uma sede, de um bar lá, Sorriso Bar. Eu puxei 10 reais do meu bolso, o cara já chegou atirando em cima de mim. Não tinha nada a ver, então o cara me assaltou. Atirou, quase que desceu pra minha perna. Só isso que eu tenho. Quer dizer que ele tentou te assaltar então, foi a tentativa de assalto. Aí ele deu pra me matar, só que aí eu dei a vara em cima dele pra querer evitar, né? Ele errou o outro. Aí foi como eu saí correndo, ainda consegui correr e caí mais na frente já. E você conhecia esse rapaz que praticou esse crime contra você? Eu enxergo ele. Já era conhecido lá do bairro, assim? É conhecido do bairro lá. Este, portanto, foi o balanço do fim de semana desses últimos 5 dias. E contando também com o feriado de ontem, dia de São José, aqui no pronto-socorro do Hospital de Emergências. Será hoje, às 15 horas, no Centro de Convenções João Batista de Azevedo Picanço, a entrega de diplomas dos jovens que participaram do projeto Posto Jovem Trabalhador, uma parceria entre o Ministério do Trabalho e a Assessoria da Juventude. Ao todo, 300 jovens receberão os certificados que os habilitaram a entrar no mercado de trabalho. No próximo bloco, você assiste uma entrevista com Lester Ponte de Menezes, do Conselho Federal de Odontologia. Em instantes. Canal 6, Macapá, Amapá, uma emissora da Rede Amazônica. A PTV, oferecimento. Armaplan, a lista mais completa do material escolar pelo menor preço da cidade. Tumulto durante a inauguração do Centro de Referência Educacional para o Desenvolvimento Sustentável. São José, padroeiro de Macapá, um dia de homenagens e devoção. A Fortaleza completa 220 anos, o abrigo São José também está de aniversário. Nas ondas do rio Araguari, surfistas preparam o primeiro desafio Brasil-Estados Unidos na Pororoca. Veja no APTV que está entrando no ar. Boa tarde. Um protesto do lado de fora tumultua a inauguração do Centro de Desenvolvimento Sustentável. Estudantes que cobram a criação de uma universidade estadual enfrentaram a polícia. O Centro de Referência Educacional para o Desenvolvimento Sustentável oferece 3 cursos técnicos: Desenvolvimento Sustentável, Gestão do Meio Ambiente, Urbanismo e Paisagismo. Com capacidade inicial para 540 vagas, foram investidos na construção do prédio R$ 4 milhões. O centro pretende capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Do ponto de vista tecnológico, ela vai ser dotada daquilo que há de mais moderno na área da informática para poder, e também de laboratório, para poder ofertar um ensino de qualidade e capacitar os alunos para que eles saiam daqui com uma formação que lhe permita um emprego, que lhe permita ganhar a vida com tranquilidade. A inauguração do prédio quase foi ofuscada por uma manifestação encabeçada por estudantes do antigo IETA, que estão concluindo o curso de magistério. Eles são contra a implantação do centro e pedem que o prédio seja transformado em universidade estadual. Um cordão de isolamento humano foi feito por policiais militares que impediu o acesso dos manifestantes na rua do centro.
Os estudantes tentaram romper a barreira e foram repreendidos. O clima foi tenso. Estudantes e policiais trocaram agressões. Me derrubou, me jogou aqui, tudo sujo. Estudantes que estão protestando contra esse centro, que não vem trazer benefício, que não vem trazer o melhoramento na educação nesse estado. E é por isso que nós viemos protestar. Nós reivindicamos a implantação da universidade, porque só temos uma universidade estadual aqui em IETA. Não só o IETA, mas como o CCA e o Graziella, que hoje acabaram e não vão ser nada mais do que pequenos cursos que não são reconhecidos pelo MEC. Então é por isso que nós reivindicamos a universidade estadual já. O presidente do Grêmio do IETA foi preso. Essa parte não houve confronto. Nós estamos aqui cumprindo uma determinação superior. Para eles poderiam entrar sem a placa e sem a faixa. Eles gostariam de entrar com a placa e sem a faixa. Aí nós não permitimos. Eles disseram que iam entrar de qualquer maneira. Aí não pode ser assim, tem que ter uma negociação. Eles não aceitaram uma negociação. Aí eles se jogaram de encontro à polícia. Aí nós reagimos, foi necessário para que a ordem fosse mantida. O governador Capiberibe classificou a manifestação como política e disse que no futuro será implantado um nível superior no centro. Esse centro vai evoluir certamente para o 3º grau. Nós teremos curso de 3º grau dentro da linha do desenvolvimento sustentável, mas no futuro mais próximo. Mas essa manifestação nada mais é de que uma demonstração de absurda intolerância em relação ao progresso, em relação ao desenvolvimento do Estado. O Brasil comemora a Semana da Água, já considerado um dos bens mais preciosos do século XXI. Apesar de 77% da cobertura terrestre ser coberta de água, apenas 2,8% é de água doce. E dessa pequena porcentagem, a maior parte está concentrada nas calotas polares e geleiras. Só 2% estão em rios e lagos. O Brasil é o país com maior abundância de água doce, seguido de Rússia e Estados Unidos. Apesar da quantidade, o Brasil padece da falta de qualidade da água. Boa parte dos rios estão contaminados por esgoto, resíduos de indústrias e de mineração. As áreas de ressaca dos rios são ocupadas e as matas ciliares destruídas. Em Macapá, para a comemoração do Dia Mundial da Água na sexta-feira, a semana inteira será dedicada ao tema. Então a Amapá se mobiliza também em torno aí da Semana da Água. Nós vamos continuar a falar sobre este assunto agora com o Arnaldo Queiroz, que é chefe da divisão de recursos hídricos da SEMA. Para quem mora em frente aí ao Rio Amazonas, vê esse monte de água todo dia, fica difícil acreditar que um dia essa água vai se tornar realmente escassa. Essa possibilidade é real mesmo? Guerra por causa de água pode vir a acontecer? Pode. Se a gente ter como exemplo São Paulo, por exemplo, São Paulo é uma cidade cercada de água, mas hoje ela sofre pela questão da disponibilidade de água potável, né? Ela tem que buscar água numa bacia longe da cidade, porque as águas que havia em torno de São Paulo foram poluídas. Então, pode acontecer também, no nosso caso, se a gente não tiver hoje o cuidado de preservar. A questão de guerra, infelizmente, isso já é uma verdade. Muitos países da África, do Oriente, já sofrem guerra por causa de água, né? Os especialistas entendem que por trás do conflito entre Israel e os palestinos está a questão da água. A disponibilidade de água naquela região é pouca e existe toda uma tensão por causa do controle dos mananciais. O senhor citou aí também um outro problema, que é a poluição dos recursos hídricos. É um fator que pode levar também à desutilização da água? Pode. De fato, aqui nós temos uma preocupação muito grande, porque parte das nossas ressacas estão ocupadas. E são áreas que não têm um serviço de coleta de esgoto, então parte da água servida é lançada nessas águas. E existe um contato, uma comunicação das ressacas com o Rio Amazonas, e é onde é feita a captação das nossas águas. Então, quanto mais poluído é a nossa água, maior é o custo com o tratamento. Por isso, a SEMA tem toda uma preocupação em preservar essas áreas, que conta com o apoio de vários parceiros, e cada vez mais a gente envolve a sociedade nesse processo, que entende que com a participação do cidadão a gente tem mais chance de ter esse sucesso. É esse que é o problema. Como, para quem não acredita na importância das ressacas, né, não absorveu
esse conceito de importância destas áreas, como se fazer para trabalhar a consciência do povo e proteger as áreas de ressaca? Bem, a gente entende que educação parece ser o caminho mais fácil para chegar nesse ponto. E para isso a gente tem cada vez mais estreitado parceria com a SED, com as prefeituras, no sentido de trabalhar a consciência do cidadão, através de palestras nas escolas, através de distribuição de material, levando o tema para a mídia, porque isso ajuda as pessoas a refletir sobre a necessidade de conservar as ressacas. Então é um processo que a gente entende que é lento, mas que há de dar bons resultados. É um processo de conflitos constantes. O cidadão que precisa de terra para morar e ver essas áreas de ressacas protegidas, ele acaba não conseguindo compreender por que se protege tanto essas áreas. Tem uma porção de áreas de ressaca aqui mesmo em Macapá invadidas. Não há como dividir essa preocupação em ocupar e conservar as áreas de ressaca, ou é inadmissível mesmo que elas venham a ser ocupadas? Bem, a gente, nesse momento, realiza junto com o IEPA uma avaliação, uma análise ambiental dessas áreas de ressaca. A gente entende que há 3 estágios de ocupação nas áreas de ressaca. Existem áreas onde a ocupação foi tão intensa que modificou tanto o meio ambiente que a gente acha muito complicado remover a população dessas áreas. Para essas áreas é indicado um processo de urbanização, com colocação de água tratada, de esgoto. Outras áreas ainda estão ocupadas, mas são passivas de recuperação. A gente sugere a remoção dessa população. Para isso, está sendo estudado a disponibilidade de área na cidade. E ainda há áreas conservadas que, para essa, a gente propõe a criação de um parque para a proteção. E esses projetos para dessalinizar as águas, para distribuição e abastecimento, não é uma realidade distante da gente. No Sucuriju, leste do Amapá, a população vive lá cercada por água salgada, água que não serve para o consumo, e tem que estocar a água do inverno para poder beber no verão. É muito cara a criação de um projeto de dessalinização das águas para aquela população, por exemplo? Olha, é uma tecnologia que já é dominada, entretanto é cara, porque para você fazer a dessalinização você precisa de energia. E além da energia, você gera um resíduo, que é o próprio sal, que já é responsável por um grande problema ambiental onde isso foi feito. Então, é uma possibilidade tecnológica, mas tem que ser pensado em função desses problemas, a energia e o resíduo do processo. Vamos abrir espaço aqui para uma participação pelo telefone. Quem fala, por favor? Fernando Araújo. Pois não. Na medida em que existe uma previsão de que em 2025 acabaria a água potável da terra como um todo, eu queria saber se nós temos aqui um levantamento do que nós temos de manancial de água potável e se há uma previsão para nós aqui, especificamente na região amazônica, de quando acabaria esse manancial de água potável. Olha, a Amazônia, a região amazônica, ela é uma região privilegiada porque da água doce disponível nós temos 12%. Então, a nossa preocupação não é, de fato, extinguir a quantidade de água, bem que existe uma relação muito próxima com a cobertura vegetal. Uma vez que você derruba a cobertura vegetal, você está, de certa forma, influenciando na redução da quantidade de água. Nós temos no estado do Amapá 34 bacias hidrográficas, diversos lagos. Os nossos rios, na sua maioria, são perenes e são volumosos. Portanto, quanto à quantidade de água, creio que a gente não deve enfrentar isso nos próximos séculos. Mas a questão da qualidade da água pode sim, se não for nada feito nesse momento, comprometer para muito breve. Arnaldo Queiroz, muito obrigado pela sua participação na PTV hoje. Obrigado. Orações ao padroeiro. Hoje é feriado, dia de São José e do aniversário do Forte de Macapá. História e religião estão no nosso próximo bloco. Até já. Os da floresta. O Abrigo São José comemora aniversário com a vitalidade redobrada. A única casa de idosos do Amapá se orgulha dos números. 160 atendimentos diários, 46 moradores, 37 anos de história. Seu Raimundo trabalhou com o comércio informal durante a vida toda. Sem filhos, esposa e casa, caiu doente e acabou sendo levado para o Abrigo São José. Isso há 29 anos. Ele não recebe visitas, mas diz que aprendeu a gostar do abrigo. Porque já faz toda essa quantia de anos. Seu Raimundo é um dos 46 moradores da única casa de idosos de Macapá. A maioria deles chega com estado assim, a maioria de desnutrição, né? Não só desnutrição, mas também a questão da violência. A maioria chega machucado, violentados. E hoje nós temos um trabalho que chama-se SOS Idoso. Esse trabalho é junto com a Promotoria de Justiça, com o Dr. Eder, em que nós vamos até
recebemos as denúncias e vamos averiguar realmente as denúncias. Fundado em 1965, o Abrigo São José fez festa hoje para comemorar seus 37 anos. Houve apresentação da banda do Corpo de Bombeiros. E depois, uma missa em ação de graças. Aqui os velhinhos têm assistência médica, social e participam de atividades o dia inteiro. Por isso, além dos moradores, mais 160 idosos são atendidos todos os dias no abrigo. Muitos vêm só passar o dia e voltam para casa à noite. E hoje nós observamos que avançamos muito no tratar, a forma de você lidar realmente com esse idoso, a forma de você ver o olhar do envelhecimento, de uma forma diferenciada, não aquele idoso dizendo o coitadinho. Mas nem sempre foi assim. O tratamento aos idosos aqui no abrigo já foi bem diferente. A média de mortes chegou a ser de 4 por mês. O último óbito registrado nos tempos atuais aconteceu há mais de um ano. O abrigo recebe ajuda de entidades filantrópicas, mas a maior parte vem da Associação dos Voluntários do Amapá, que tem um convênio com o governo do estado. Os idosos também recebem outro tipo de ajuda. Dona Virgínia tem casa e família, mas todos os dias está no abrigo ajudando os velhinhos. Porque eu gostei muito de trabalhar desde criança, sabe? Gostei muito e estou com essa idade, ainda faço muita coisa e muita vontade mesmo, sabe? Dona Virgínia sabe que é preciso ajudar quem não teve a mesma sorte que ela. Você pretende ficar mais quanto tempo aqui? Olha, eu pretendo ficar até quando eu não aguentar mais, sabe? Macapá recebe uma visita especial no dia do santo padroeiro da cidade. O arcebispo de Belém, Dom Vicente Zico, presidirá as cerimônias em homenagem a São José. Dom Zico tem 50 anos de sacerdócio. Ele é presidente da Regional Norte 2 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Desde 98, Dom Zico não vinha ao estado. Ele veio a Macapá participar dos festejos de São José. São José é padroeiro universal da igreja e do trabalho vocacional. O pai adotivo de Jesus é um exemplo a ser seguido pelos cristãos. E venho com a maior alegria participar. E participando, creio dever lembrar a alegria que eu tenho de, quando era administrador apostólico da Diocese de Macapá, ter vivido já este dia como um dia especial no ano do Bispo, a festa da Diocese, a festa do padroeiro. E as festividades de São José começaram hoje com missa às 8 da manhã. A tradicional festa do padroeiro de Macapá iniciou com uma missa na nova catedral. Depois, a imagem de São José segue numa procissão para o monumento mais importante da cidade, a Fortaleza de São José de Macapá, onde também será realizada outra tradicional missa. Lá, a imagem fica até às 4 horas da tarde. Depois, o santo segue numa carreata novamente à catedral para a realização da missa campal. Em seguida, a imagem de São José será levada à Igreja Matriz, no centro comercial da cidade. A expectativa é de que 10.000 pessoas acompanhem o trajeto. O arcebispo Dom Vicente Zico, da Arquidiocese de Belém, veio a Macapá para participar das festividades de São José. O arcebispo tem 50 anos de sacerdócio. Soraya Carvalho para o APTV. Hoje também é dia de festa na Fortaleza de São José. O monumento mais importante do estado inscreve mais